E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia de hoje era fazer aqui um vídeo de notícias sobre o Cruzeiro, só que a gente tá com um pequeno problema chamado matéria-prima, né? Para fazer um vídeo de notícia precisa ter notícias. E no caso a gente não tem notícias relevantes. Nessa segunda-feira o Cruzeiro se reapresentou lá na Toca da Raposa, tudo certo, todo mundo treinando. O Cifuentes não jogou, né, a partida do Equador no final de semana contra a Itália, que eles perderam por 2-0. Então basicamente é isso, nós não temos notícia. Sendo assim, vamos partir para uma pauta um pouco alternativa, que foi proposta aí pelo Fabrício Camargo num 6x1 Responde. Ele pediu para fazer um top 10 das melhores contratações da era SAF no Cruzeiro. Então, antes de mais nada, eu agradeço ao Fabrício pela sugestão, inclusive, tá? Se vocês quiserem deixar outras sugestões de vídeo, fiquem à vontade aí nos comentários, porque às vezes eu salvo ali, demora um pouquinho, mas em algum momento a gente tenta responder todo mundo que manda um questionamento, que seja mais pertinente, que seja uma coisa que eu já não tenha falado, né? Porque tem muita coisa que vocês perguntam que eu já falo nas lives, nos vídeos com alguma frequência. Mas muito obrigado aí, Fabrício. E antes de partir para o top 10, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal há bastante tempo também. E a Betfair tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Para isso basta você entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. E o valor que você investir no primeiro depósito até R$200, a Betfair dobra para você usar nas apostas do site, tá? Então se você gosta desse universo das apostinhas esportivas ou não conhece, né, pretende ingressar, eu te recomendo a fazer isso pela Betfair, até por ser a única casa de apostas que efetivamente investe dinheiro no nosso clube. Só é muito importante lembrar, galera, apostar sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. E na 10ª posição como melhor contratação do Cruzeiro na era SAF, eu coloco o zagueiro Zé Ivaldo, falando especificamente da vinda dele por empréstimo em 2022. E eu já aproveito o gancho para pontuar que eu não vou colocar nessa lista nenhum dos atletas que tenha sido contratado pelo Cruzeiro agora no início de 2024 por um motivo muito simples. Não tem tempo hábil para análise, né? Nós vimos aí poucos jogos de Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro está agora na decisão contra o Atlético, não sabemos o que vai acontecer, e a gente teve aquele fracasso na Copa do Brasil, eliminação na primeira fase. Então falta material de análise para avaliar os jogadores que foram contratados nessa temporada 2024. Eu boto o Zé Ivaldo no top 10 pelo que ele fez em 2022, né? Ele chegou ao Cruzeiro para a disputa da Série B, depois do Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro tinha feito uma boa campanha, mas perdeu a decisão para o rival. O Zé Ivaldo chega para a Série B, o Cruzeiro estava com dificuldade ali para acertar a defesa, estava tomando gol praticamente todo o jogo, né? E o Pessolano promove a entrada do Zé Ivaldo num primeiro momento na vaga do Eduardo Brock, né? A zaga do Cruzeiro sendo formada por Zé Ivaldo e Lucas Oliveira naquela partida contra o Tombense. Durante o jogo ele coloca também o Eduardo Brock, que até faz o gol do Cruzeiro numa cobrança de pênalti já no finalzinho, fica um empate por 1-1, e a partir dali o Cruzeiro consolida o esquema com 3 zagueiros, e o Zé Ivaldo funcionando muito bem como um zagueiro pelo lado direito, na maior parte do tempo, com o Lucas Oliveira e o Brock. E esse trio defensivo, com o Rafael Cabral, enfim, com o trabalho de todo mundo, foi o grande mérito do Cruzeiro para conseguir o acesso. Não era um elenco espetacular tecnicamente, mas o Zé Ivaldo foi um jogador que fez muita diferença na Série B, e se a gente quiser puxar um pouquinho para o início dele aqui dessa temporada 2024, também foi importante, né? Fazendo gol em clássico, tendo boas arrancadas, boas partidas, e tem um aspecto a corrigir, né, do problema disciplinar, muitos cartões amarelos, até uma expulsão que poderia ter nos prejudicado aí na semifinal, mas o Zé Ivaldo, pela primeira passagem, entra aí no top 10. Na 9ª colocação, eu boto um companheiro de zaga do Zé Ivaldo naquela temporada, que foi o Lucas Oliveira, né, que teve um excelente desempenho em 2022, e pode parecer um pouco controverso botar o Lucas Oliveira nessa lista quando a gente lembra do que foi a temporada 2023, né? Ele que era para ser um jogador importante no Cruzeiro na volta à elite, muitas falhas, alguns jogos ali que realmente é difícil de entender, a eliminação na Copa do Brasil contra o Grêmio, que nasce de uma ramelada ali do Oliveira, enfim, ele realmente não conseguiu manter um alto nível jogando a Série A, mas os problemas dele começaram no Mineiro de 2023, né? Dos primeiro jogo, na verdade, ele quase faz um gol contra, que depois tem aquele lance icônico de todos os jogadores em cima da linha. Enfim, a questão é que o Lucas Oliveira jogou bola demais na temporada 2022, chegou no início do ano emprestado pelo Atlético Goianiense, foi titular desde o Campeonato Mineiro, com algumas falhas, é verdade, mas quando a gente jogou com 3 zagueiros, ele na função de líbero ali, um zagueiro central, ele jogou muita bola, né, se destacando até com algumas assistências importantes ali em jogos da Série B. Então é um cara que eu acho que pelo 2022
entra como uma boa contratação, mas até pensando na vinda por empréstimo. O Cruzeiro comprou o passe dele depois para não perdê-lo, né? Ele tinha uma proposta do futebol dos Estados Unidos, o Cruzeiro adquiriu e ele não correspondeu da melhor forma possível. Ainda é atleta do Cruzeiro, nesse momento está emprestado para o Valladolid da Espanha, até entrou no segundo tempo nos 2 últimos jogos, mas é essencialmente um reserva no clube espanhol e pode ser que em julho ele volte para o Cruzeiro, tá? Porque o contrato dele na Espanha vai só até o final de junho. Na 8ª posição eu coloco outro jogador que se destacou na Série B em 2022, que é o Neto Moura, volante que também pertence ao Cruzeiro. Outro jogador que teve uma temporada 2022 brilhante, foi essencial para o Cruzeiro subir de divisão, mas não conseguiu manter o pique da remada em 2023. No caso do Neto tem até uma diferença, que ele sofre uma lesão naquela partida contra o Vasco, né, que foi o jogo que selou a vaga do Cruzeiro na Série A. Ele se machuca ainda no primeiro tempo, né, sai no comecinho da partida. Então o Neto Moura, quando volta no Campeonato Mineiro, ele volta mal. E ele demora um pouquinho, né, para pegar o ritmo, até joga uma ou outra boa partida pelo Cruzeiro, mas em geral não vinha bem. Aí no segundo semestre de 2023 ele é emprestado para o Mirassol, né, clube que vendeu ele para o Cruzeiro inclusive, e ele jogou a Série B por lá, e esse ano sofreu uma outra lesão no primeiro jogo da temporada, então é um cara que tem sofrido um pouco nesse aspecto. Ele tem contrato com o Cruzeiro, está emprestado ao Mirassol, e eu torço para que o Neto Moura se recupere na parte física, porque para mim o problema dele é muito mais físico do que técnico. Eu acho que ele tem qualidade suficiente para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas com essas lesões atrapalha para pegar ritmo e ele não consegue ser aquele primeiro volante, inclusive, que jogou muita bola, né? Porque se a gente lembrar, o melhor momento do Neto Moura pelo Cruzeiro foi na época que tinha os 3 zagueiros, ele era o primeiro volante que baixava para iniciar jogadas, ao lado do William Oliveira. Quando entra o Machado na vaga do William Oliveira, até porque o William se machuca, o Machado fazia esse papel de primeiro volante e o Neto de segundo. Ele caiu de rendimento, tá? Para mim, o Neto Moura é um primeiro volante, é um cara que poderia ser útil, inclusive, no plantel de hoje, um reserva do Lucas Romero, eventualmente, mas se ele estivesse no seu melhor, né? Coisa que desde 2022 ele não consegue mostrar. Na 7ª posição eu coloco o princeso em Lucas Silva, que retornou ao Cruzeiro no meio de 2023 para sua terceira passagem pelo clube. E a verdade é que o Lucas Silva foi uma surpresa positiva, porque ele era titular ali do time do Grêmio, que acabou sendo rebaixado, né, no Brasileirão de 2021, 2022, no acesso do Grêmio para a Série A. O Lucas Silva era reserva, continuou sendo reserva em 2023, e aí no meio do ano ele chega para um time do Cruzeiro que estava num momento muito complicado, né, naquele período de baixa já do final da era Pepa ali, Cruzeiro no meio de tabela do Brasileiro, mas com um viés de baixa, né? O time até jogava bem, mas não ganhava, porque os atacantes não faziam gol. Então o Lucas Silva chegou, ficou no banco ali num primeiro momento, e quando entrou no time, ele teve um impacto muito positivo, né? Teve jogo que ele deu assistência, uma coisa que não é muito comum, porque tem gente que tem a ilusão que o Lucas Silva, por exemplo, chuta bem de fora da área. Porra nenhuma, ele não chuta bem, ele raramente faz gol. Ele fez 2 gols num jogo em 2013 e vive dessa memória até hoje. Mas o Lucas Silva é um jogador essencialmente de passe e o Cruzeiro precisava muito desse tipo de jogador no ano passado, né? A gente vivia ali um período de muita turbulência e troca técnica, a diretoria entrou em pânico, ficou todo mundo desesperado e o Lucas Silva ofereceu um pouquinho de calma, né? Foi um ponto de equilíbrio naquele time do Cruzeiro que sofreu, mas conseguiu se manter na elite. Na reta final ele inclusive sofre uma lesão, né, naquele jogo contra o Coritiba, volta fora das condições ideais, claramente ele não estava muito bem fisicamente, mas volta no sacrifício e jogou muito bem, tá? Se o Cruzeiro não foi rebaixado em 2023, passa muito pela presença do Lucas Silva como uma liderança extra-campo e também como um jogador que conseguia acalmar um pouco os companheiros, né? Controlar a posse de bola, acertar 3 passes, coisa que era muito difícil para alguns jogadores fazerem na última temporada. Na 6ª colocação eu boto o Matheus Pereira, que chegou ao Cruzeiro no meio de 2023, numa negociação muito complexa, e talvez você ache um pouco estranho, né? Pô, meu, o Matheus Pereira fora do top 5, você não fica aí falando que ele é o melhor jogador do time, e é mesmo, o Matheus Pereira é disparado o melhor jogador do Cruzeiro. Mas por que ele não entra numa das 5 melhores contratações? Análise de custo-benefício, né? O Matheus Pereira está emprestado nesse momento, o Cruzeiro não sabe ainda se vai comprar o passe do jogador, trabalha para isso, mas ainda não há uma definição. E o Matheus Pereira, ele chegou ao Cruzeiro, entrou numa partida contra o Atlético Paranaense, foi titular contra o Botafogo, machucou. Perdeu 2 meses ali, né, que fizeram muita falta pra gente. Acho que se o Matheus não sofre aquela lesão, o Cruzeiro teria feito um brasileiro bem mais tranquilo, mas as coisas são o que são.
e quando o Matheus voltou, ele demorou um pouquinho para pegar o ritmo, né? Porque ele estava vindo de pré-temporada, vindo de férias, lesão, então demorou um pouco para ele pegar o melhor condicionamento físico. Quando isso aconteceu ali na reta final do Campeonato Brasileiro, ele fez algumas partidas em que claramente ele mostrava que é um jogador de um nível acima da média, né? Ele fez alguns jogos ali que você fala, mano, esse cara tem tudo para arrebentar, né? E ele não teve mais assistências na última temporada pela ruindade dos finalizadores mesmo. E agora na temporada 2024, devidamente trajado com a camisa 10, o Matheus Pereira tá jogando num nível ainda mais alto. É claro que os adversários não são os melhores, né? Mas todo jogo, a gente pode dizer, até da eliminação contra o Souza, o Matheus Pereira criou uma chance clara de gol para algum atacante do Cruzeiro. Todo jogo ele está criando oportunidade. Precisa melhorar a questão da finalização, né? Finalmente fez um gol na partida contra o Tombense aí, mas é um jogador que pode ser mais efetivo, produzir um pouco mais nesse sentido, mas é um cara que tem jogado muita bola e eu espero que fique no Cruzeiro de forma definitiva, porque é um camisa 10 que não se acha no mercado, tá? Não, mas é muito caro. Beleza. Acha um bom mais barato? Não. Acha um do nível dele, desse preço? Também não acha, porque jogador desse nível, para querer jogar no Cruzeiro, só se tiver uma ligação afetiva, como o caso do Matheus Pereira, porque não tem jogador do nível dele disponível no mercado, gente. Ponto. Simplesmente não tem. Tá? E acho que é um cara que tem tudo para nos ajudar demais nessa temporada de brasileiro, de sul-americana e de mineiro também. Afinal, a gente está na final contra o Atlético e a gente quer ser campeão. E na quinta colocação eu boto ele, o goleiro Rafael Cabral, hein? Foi mal na ação azul, foi muito no canto. O Rafael que conviveu com críticas desde que chegou ao Cruzeiro, né? Quantas vezes você não ouviu a frase o Rafael Cabral não passa confiança? Tem muito disso, né? Porque boa parte da torcida do Cruzeiro, e eu não culpo, porque muita gente mais jovem, por exemplo, só conheceu o Cruzeiro tendo o Fábio no gol, né? E eventualmente o Rafael, que era o reserva dele. E aí quando o Fábio sai, chega o Rafael Cabral, muita gente ficou comparando um goleiro ao outro, sendo que a gente normalmente nesse tipo de comparação faz até uma análise torta, né? Porque a gente esquece das falhas do antigo goleiro que também aconteciam com alguma frequência. No caso do Rafael Cabral, 2022 foi um ano que começou meio esquisito, né? Ali no Campeonato Mineiro eu não acho que ele estava muito bem, mas na Série B ele foi uma peça muito importante para o Cruzeiro subir. Teve uma ramelada ou outra, acontece, mas foi um bom ano do Cabral. 2023 já começa a ter alguns problemas com falhas em clássicos. Contra o América, ele entrega a rapadura, contra o Atlético em 2 oportunidades, e isso fez ele ser muito questionado. Mas depois ele conseguiu dar a volta por cima, foi um dos melhores goleiros do último Campeonato Brasileiro, e isso não é a minha opinião. Isso aí, se você pegar qualquer site de estatística, por exemplo, o Rafael Cabral está lá entre os 5 melhores goleiros do último Campeonato Brasileiro. E isso não é só pelo baixo número de gols sofridos, mas é pelo número de defesas realizadas, as finalizações, né? O que eles têm ali, análises qualitativas da posição da finalização, as defesas que são feitas, enfim. Então tem muita zoeira em torno do Rafael Cabral, que realmente passa uma impressão de ter um bracinho curto, né? Mas ele é um goleiro que tem feito o seu trabalho de uma forma competente. E a bucha que ele pegou de substituir um ídolo histórico do clube era realmente muito complicada. Ele chegou ciente da dificuldade disso, né? Mas tem feito o trabalho dele de uma forma correta na maior parte dos jogos. É que falha de goleiro normalmente fica eternizada, né? A gente tem dificuldade para esquecer, especialmente em clássico. Então, Rafael, estão chegando clássicos aí, redobra a atenção, vai lá naquele, né, oftalmologista, faz os exames aí, pelo amor de Deus, irmão. Faça grandes partidas, ajuda a gente a ser campeão aí, que seu nome vai ficar cada vez mais forte. Na quarta posição, eu boto o lateral esquerdo Marlon, que chegou de graça ao Cruzeiro após defender o Ankaragucu da Turquia. E na minha opinião, pelo menos, o Marlon foi aí o melhor lateral esquerdo do último Campeonato Brasileiro. Tá? Eu acho que é uma análise bem razoável. O Marlon, que foi líder de desarmes, é um jogador que se destacou muito nesse fundamento, né, na recuperação de bolas. Teve um momento muito bom no início de Cruzeiro, depois deu uma queda importante ali no meio do caminho e retomou na reta final. Nessa temporada 2024 também tem sido um jogador importante, chegou a fazer um gol contra o Patrocinense, deu umas assistências. É aquele negócio, né? Vivemos aí uma novela, Marlon renova, não renova. É um cara que pode jogar como zagueiro, como lateral esquerdo, como ala, faz diferentes papéis, tem uma liderança, né, que a gente vê quando o Cruzeiro divulga os vídeos de bastidores. É um cara que parece
parece entender muito bem o tamanho do Cruzeiro, se expressa muito bem, e é um jogador que eu acho que tem até, de certa forma, assim, um perfil para no futuro ser um capitão do time, né? Mesmo que não tenha a abraçadeira, ele tem a liderança, a ascendência sobre os companheiros, e é um jogador que ajuda dentro de campo, ajuda fora dele. Agora, de contrato renovado, a gente tem que cobrar do Marlon que ele mantenha o alto nível, porque é um bom jogador e é um cara que a gente precisa muito. E abrindo aí o top 3, eu coloco o lateral direito William, que chegou ao Cruzeiro no início de 2023, de graça, né, para se recuperar fisicamente, já que vinha aí de graves lesões no joelho. E é um pouco complicado fazer esse ordenamento entre Marlon e William, porque a gente às vezes até enxerga os dois como um organismo, né, os laterais do Cruzeiro que fizeram um ótimo campeonato brasileiro. Eu acho que o William também esteve entre os melhores da última edição, jogou muita bola. E eu coloco o William à frente do Marlon nessa minha preferência aqui. Acho que tecnicamente o William tem mais recursos que o Marlon e é um cara que viveu uma questão de superação muito forte, né? Porque o William vinha de lesões muito graves, praticamente aí todos os clubes do futebol brasileiro cogitaram a contratação dele e não quiseram apostar justamente pelo aspecto físico. Ele chegou ao Cruzeiro, jogou pouquíssimo no Campeonato Mineiro, acho que uma partida só, mas aí na hora que era pra valer Campeonato Brasileiro, o cara encarou e jogou todas as partidas praticamente, né? Fazendo maratona de jogos mesmo, se entregando fisicamente de uma forma absurda e tecnicamente ele é muito bom lateral, tá? Eu realmente não acho nenhum absurdo se o William pintar numa convocação da seleção, até porque é muito mais difícil lateral direito do que lateral esquerdo, pelo menos é uma impressão que eu tenho no futebol brasileiro hoje, né? Na esquerda, o próprio Cruzeiro. Você tinha ali o Kaique, que era uma ótima opção para lateral esquerdo, né? Mas chegou o Marlon, tomou conta, beleza. Na direita, quando não joga o William, que seja o Gasolina, é um degrau muito grande o nível técnico. Quando entra o Palácios, então, vira um absurdo, né? Então, assim, o William é um cara que faz muita falta, que faz diferença tecnicamente no apoio, sabe fazer o papel defensivo com alguma competência, ele não é o melhor ladrão de bolas do mundo, mas ele não é um lateral direito sem noção defensiva, como a gente tem muitos por aí, então acho que ele é um jogador bem completo, muito bom jogador, e é outro que o Cruzeiro trouxe no primeiro momento, num salário mais baixo, ele foi aprovado, digamos assim, né, e renovou o contrato aí, é um jogador muito importante pra gente para os próximos anos. Na segunda colocação eu boto o Edu, autor de muitos gols importantes para a consolidação da SAF, ele marcou 22 pelo Cruzeiro em 48 partidas. E o Edu é um caso interessante porque a contratação dele não foi costurada pela SAF, né, foi naquela época ali de Alexandre Matos, agora dispensado do Vasco, como diretor do Cruzeiro, um diretor meio, né, não tinha assinado carteira ainda, ficou ali fazendo uma série de contratações. No final das contas, por que o Edu entra nessa lista? Porque a contratação dele só foi efetivada, paga e assinada depois com o aval do pessoal da SAF, né? O Cruzeiro comprou ele por R$600 mil junto ao Brusque e quando a gente olha para o momento do Cruzeiro foi um investimento importante, foi a principal aposta naquele momento e o Edu deu retorno muito rápido, né? Até no início do Campeonato Mineiro tinha o Thiago, que era o titular, né? O Thiago é vendido de forma muito cedo, acho que foi uma grande burrice que o Cruzeiro fez naquele momento, mas enfim. E o Edu acaba sendo um jogador que faz gols de forma muito regular, né? Em partidas de Campeonato Mineiro, Cruzeiro empatando em casa contra o Democrata, gol do Edu. Cruzeiro empatando contra a Caldense fora, gol do Edu. Fazendo gols no final ali que deram vitórias para o Cruzeiro, que foram fazer, né, o Pessolano ganhar mais moral com a torcida ter um pouco mais de paciência com o processo, a gente vai até a final do Mineiro, o Edu faz gol no Clássico também, e aí quando começa a Série B, né, o Edu convivia com problemas físicos notórios que ele não escondia, né, não apenas o problema com a balança que ele tem, mas problemas de lesões que ele sofreu no joelho, jogar com dores e tudo mais, então a gente via que o Edu estava sempre se sacrificando muito, né, para conseguir jogar naquele modelo de jogo do Cruzeiro, do Pessolano e tudo mais. Foi um ano em que ele entregou tudo que ele tinha para o Cruzeiro e o Cruzeiro correspondeu da melhor forma, tanto que ele jogou aqui uma temporada, foi um ano de Série B, no final do ano ele recebeu uma boa proposta da Arábia, ele quis ir embora, né? Ele foi por empréstimo, as coisas não caminharam bem por lá, ele voltou e o Cruzeiro vendeu ele para o Coritiba. Atualmente o Edu está jogando futebol paraguaio, inclusive. Que o valor que o Cruzeiro gastou comprando o Edu, ele recebeu na venda, né? E ele recebeu também um valor a mais na época que emprestou ele para o futebol árabe. Então o Edu foi um jogador que teve um bom retorno técnico, financeiro, ajudou
ajudou demais o Cruzeiro no pior momento da nossa história. Eu acho que todo cruzeirense vai ter uma lembrança muito carinhosa do Edu para sempre, né? Porque ele foi um cara que ajudou a gente quando o trem tava feio mesmo, quando o bicho tava pegando. Ele fez uma baita Série B também, 11 gols na competição. E para mim a melhor contratação da era SAF do Cruzeiro foi esse rapaz aí, ó, Bruno Rodrigues, que chegou ao Cruzeiro por empréstimo no meio de 2022 e ficou até o fim de 2023. E eu sei que alguém vai discordar, vai dizer que é um absurdo, vai trocar a ordem, inclusive é uma das ideias desse vídeo, tá? Que você também monte aí o seu top 10, né? Ordenando esses nomes ou outros que você quiser, da forma que achar mais interessante. Mas por que eu coloco o Bruno Rodrigues com esse protagonismo? Porque ele chegou ao Cruzeiro no meio de 2022, num momento que o time tava perdendo fôlego, né? Aquela ideia de jogo ali do Pessolano tava com dificuldade, o time não tava fazendo gol, o Jajá tinha se machucado, né? Naquele jogo contra o Vasco, o Cruzeiro não conseguia substituí-lo, e aí chega o Bruno Rodrigues. E o Bruno Rodrigues, ele rapidamente se torna um protagonista criativo do time do Cruzeiro, porque ele era um ponta que eventualmente jogava no comando de ataque, né? Inclusive na Série A de 2023 ele foi o atacante do Cruzeiro, e é outro cara que também viveu de altos e baixos, né? Alguns gols perdidos de forma inacreditável, como aquele contra o Grêmio na Copa do Brasil, né? Era só chutar pra dentro do gol, ele quis driblar o Kahneman. Puta que pariu, né, Bruno? Mas enfim, foi um cara que chegou, ajudou muito no acesso, tá? As partidas do Bruno Rodrigues, os gols, as assistências dele ali, a criação de oportunidades do Cruzeiro subiu muito na reta final depois que ele chegou e se integrou ao time. E aí começa a temporada 2023, o Bruno Rodrigues foi o principal jogador do Cruzeiro na campanha horrível do Mineiro, ele foi um dos poucos que se salvou, e se a gente se classificou para a semifinal foi graças a ele e graças ao América. E aí chega no Campeonato Brasileiro, em que o Bruno tem um momento muito bom no início do campeonato, fazendo gols, dando pontos importantes para o Cruzeiro, né, que a gente veria a importância disso na reta final. Ele tem uma fase ruim, né, dá uma queda de desempenho, fica fora de alguns jogos, tem proposta da Arábia, não sei o que, vai ficar, não vai ficar. Teve todo um imbróglio para isso, mas na reta final do campeonato o Bruno volta jogando como um centroavante, inclusive, faz outros gols importantes e foi o artilheiro do Cruzeiro na última temporada, e no Brasileiro, obviamente. E ele não ficou no Cruzeiro para 2024 porque ele recebeu uma ótima proposta do Palmeiras. E aí o Palmeiras comprou o passe do cara, tá pagando um salário absurdo para ele. Eu acho que tá tudo certo. O Bruno Rodrigues cumpriu no Cruzeiro o ciclo que ele tinha que cumprir. Ajudou na Série B, ajudou na permanência na Série A, recebeu uma proposta melhor. Fé, irmão. O Cruzeiro não tinha que fazer loucura para manter o Bruno Rodrigues, porque o que o Palmeiras paga para ele é um salário que o Palmeiras pode pagar para qualquer jogador. O Cruzeiro não. O Cruzeiro tem que pagar para jogadores talvez até de um nível mais alto. Infelizmente ele se machucou lá no início de Palmeiras, né? Então não pôde jogar muito por lá, mas eu acho que é um bom jogador e é um cara que, se o Cruzeiro tivesse mantido, estaria nos ajudando. Mas era muito caro, tinha concorrência e foi embora. Mas o que ele fez aqui no Cruzeiro, para mim, também tá na história, tá? O que ele fez, o que o Edu, resgatei aqui Zé Ivaldo, né, da primeira passagem, o Lucas Oliveira, o Neto Moura, porque o período de SAF, a gente não pode esquecer disso, né? A importância que foi o primeiro ano, o segundo, e essa temporada agora de 2024 tem que ser melhor, tá? A ideia da SAF é essa, é isso que eles vendem para a torcida e é isso que a gente tem que cobrar que eles entreguem, que a cada ano o Cruzeiro esteja um pouco melhor do que o ano anterior. Pois bem, galera, tá feito então o meu top 10 aí das melhores contratações do Cruzeiro na era SAF. Se você quiser, monta aí o seu top 10 aqui também. Se tiver outra sugestão de vídeo, pergunta, enfim, deixa aí nos comentários que a gente sempre lê os comentários e seleciona as perguntas para fazer outros vídeos, beleza? Muito obrigado então, não esquece de deixar o like aí, né, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Vocês conhecem os ritos aí do que é importante, né, para dar um engajamento pra gente também, se puder compartilhar o vídeo, enfim, tamo junto. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo, valeu!